Boa noite, princesa. Boa noite. Você está bem? Tudo. Também estou ótimo. A gente vai fazer aqui hoje uma introdução para a gente falar a respeito da Bíblia um pouquinho, né? Da teologia bíblica a partir do Antigo ou Velho Testamento, né? Como as pessoas entendem. A gente pode também depois dar uma passada pelo Novo Testamento. Não é uma coisa assim, fazer só um panorama. Não é uma coisa minuciosa, né? Bem detalhada, profunda, nada disso. É só para a gente entender mesmo algumas partes que são muito importantes. Não tem uma mais, outra nem menos, mas para nossa compreensão agora no início, correto? Mas assim, antes da gente falar da Bíblia, como a Bíblia ela é muito simples, mas se a pessoa não conseguir entender a simplicidade da Bíblia, ela fica tão complexa que ela fica impossível de ser entendida. Então, vou te mostrar algumas coisas aqui, só para você ter uma ideia, que talvez você já tenha ouvido falar ou não. Por exemplo, se eu te falar isso aqui, ó, o que é isso aqui, você sabe? Não. Você não tem noção nenhuma do que é isso aqui? Eu sei que significa algo, mas não... Tá, mas você não sabe o que. O que especificamente? Tá, mas significa algo. Sim. Tá, beleza. Você está vendo que é lógico que não está 100% desenhado aqui. Sim. Um círculo com um traço no meio. Uma pessoa que conhece de partitura musical e eu perguntar pelo que é isso, você vai falar assim, isso aqui é uma nota musical. Tá, beleza, porque a pessoa já sabe alguma coisa. Sim, isso aqui é uma nota musical. Tá, mas se eu perguntar para ele que nota é essa, ele vai virar para mim e falar, se ele não tiver conhecimento profundo, ou não profundo, um pouco mais profundo, ele vai falar, isso aqui é um dó. Tá, mas eu vou falar, tá, mas é dó, por que é um dó? Ah, porque é um dó. Não, não é. Vai depender de muita coisa para isso aqui ser um dó. Aí, por isso que eu estou te falando, a coisa é tão simples, mas na complexidade você não vai entender nada. Você está entendendo? Sim. Vai lá, isso aqui é um dó. Não, isso aqui não é um dó. A primeira resposta, ela estava certa. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? A pessoa que entende de partitura vai falar assim, isso aqui é uma nota musical. Tá certo. Mas se eu perguntar para ele, mas que nota musical é essa? A pessoa que tem um conhecimento mais profundo vai virar e falar assim, olha, eu não sei, porque ela não está colocada dentro de uma partitura. Aí beleza, não está dentro de uma partitura. Mas para mim colocar ela dentro de uma partitura e dar o nome para ela de dó, vai depender de muita coisa. Mas muita coisa. Vai depender de uma coisa que chama pauta, vai precisar depender de uma coisa que chama clave, vai depender de uma coisa que chama acidente, vai precisar de... Se eu for entrar mais profundo um pouco, ainda vai precisar do compasso, mais um pouco, ainda vai precisar ainda dos travessões. Olha para você ver, para mim classificar, eu falei que isso aqui é uma nota musical, tá? Aí eu falei que isso aqui, para ele ser um dó, eu vou precisar de tudo isso aqui. E ainda tem mais ainda. Por que ainda tem mais? Porque isso aqui é um dó, mas ele representa um som musical. E para ele representar um som musical, ele tem que ter 4 propriedades, que é altura, timbre, intensidade e duração. Olha, você está vendo como a coisa é complexa? É por isso que às vezes a gente fala assim, é tão simples, eu entendo a Bíblia de uma maneira tão simples, eu procuro entender de uma maneira tão simples, mas olha a complexidade da coisa. Se hoje alguém te mostrar isso aqui, você já sabe que é uma nota musical. Já sabe, não sabe? Sim. Tá. Se você sabe que é uma nota musical, mas alguém falar para você que é um dó, isso aqui é um dó, você já sabe que para ele ser um dó, você precisa de tudo isso aqui. E para representar um som ainda precisa disso. Você está entendendo? Tá, beleza. Então vamos lá, eu vou representar isso aqui nisso tudo que eu falei. Você quer ver como que a coisa é complexa? Primeira coisa que eu falei que eu vou precisar aqui é de quê? Da pauta.
Então a pauta é um pentagrama, que são 5 linhas paralela e equidistante, onde escreve a grafia musical. Isso chama pentagrama. Penta porque vem do grego, penta é 5. Então são 5 linhas. Sim. Então se eu fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é um pentagrama. Paralela e equidistante é porque quando é feita uma pauta, essas linhas têm o mesmo espaço entre elas. Porque tem nota que vai na linha e tem nota que vai no espaço. Correto? Sim. Então eu vou colocar aqui a primeira nota. Vou colocar aqui a primeira nota. É isso que eu falei para você, ó. Ela vai aqui, ó. Primeira nota. Para ela ser dó, eu vou precisar de quê? Da clave. O que é a clave? É um sinal que dá nome às notas. Essa clave pode ser de sol, ela pode ser de fá e pode ser de dó. Então eu vou usar a de sol para dar nome para ela de dó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou vir aqui, vou fazer uma clave de sol. É isso aqui, ó. Isso é universal. Qualquer lugar que você for, isso aí é uma clave de sol. No mundo inteiro isso é uma clave de sol. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas como que você sabe que isso aqui vai dar nome à nota? Então tá, eu vou explicar para você melhor. O que faz ela ser uma clave de sol e dar nome a essa nota aqui é justamente o lugar onde ela começa. Aqui na segunda linha. A partir daqui eu vou dar nome para as notas que vai depois e que vem antes. Então se essa aqui é a clave de sol, a nota que vai aqui também é sol. Aqui é o fá, aqui é o mi, aqui é o ré, aqui é o dó. Agora eu posso falar que é um dó. Você está entendendo? E tem mais. Se aqui é sol, aqui é lá, aqui é si, eu posso falar que aqui também é um dó. Eles só estão em graus diferentes. Aqui está abaixo da primeira linha e aqui está no terceiro espaço. Se você contar primeiro, segundo e terceiro espaço. Tá, então olha aqui você. A pauta, a clave. E o acidente? O que acontece com esse acidente aqui? Existem alguns tipos de acidente. Eu vou te mostrar aqui os tipos de acidente que existem. O bemol, o sustenido, o dobrado bemol, que é o 2B, o dobrado sustenido, que é o 2S, e existe o B quadro. B quadro. Vou colocar assim, para você entender um pouquinho. Isso aqui pode alterar no início e pode alterar no percurso também de qualquer coisa que eu for fazer aqui dentro. Só que como isso aqui é uma coisa muito mais profunda, então a gente vai deixar para outra oportunidade. Mas depois, uma hora nós vamos voltar nisso aqui. Beleza? Só para você ter uma ideia. Então aqui eu já falei com você dos acidentes. Esses acidentes, eles são colocados aqui, junto à clave, para poder... esses acidentes que vai classificar ou não. Como é que chama esqueci, depois eu falo. Então, como isso aqui é chamado de... ela vai iniciar aqui uma escala de dó maior, não vai nenhum acidente. Por isso que eu não coloquei. Se eu fosse mudar isso aqui, eu colocaria aqui 1 bemol, 2 bemóis, 3 bemóis, até 5 bemol. Ou então sustenido. Aí muda tudo. Na hora que eu lembrar como que você chama, eu te falo. Então, beleza. Eu falei aqui agora do acidente. Agora eu falei para você aqui do compasso. Eu falei a respeito do compasso. O que é o compasso? Essa nota aqui, ela é um dó, mas ela pode ser um dó desse jeito aí. Veja bem. Ela pode ser um dó assim. Que também vai ser dó do mesmo jeito. Ela pode ser um dó assim. Que também vai ser um dó do mesmo jeito.
Pode ser um dó assim. Pode ser um dó assim, ó. Pode ser um dó assim. Pode ser um dó assim. Isso tudo pode ser um dó. Além disso, ainda tem outra coisa. Ainda pode ser usado os colchetes em cima disso aqui. Isso tudo vai depender desse sinalzinho aqui que eu te falei com você, que chama compasso. Por exemplo, se eu colocar aqui esse C aqui, ou se eu colocar isso aqui, ó, 4x4, que é a mesma coisa. O que isso aqui vai fazer? Vai me indicar que esse dó branco cortado aqui, ele vale 4 tempos. Olha a complexidade da coisa. Você está entendendo? Para mim, preencher com dó, e em vez de ser 1, se eu for usar esse aqui, eu tenho que colocar 2, porque ele só vale 2. Então, para preencher o compasso, por exemplo, aqui, ó, que aqui eu vou colocar já de uma vez aqui a barra. Então, aqui eu sei que tem 4 tempos. Se eu quiser preencher esse mesmo espaço com essa aqui, eu tenho que colocar 2. E vou te explicar por que eu tenho que colocar 2. Eu tenho que colocar 2 porque cada uma só vale 2 tempos. Então, para me preencher isso aqui, tem que ser 2 de 2 tempos para dar 4. Isso aqui é só 1 porque vale 4. Se eu quiser preencher esse mesmo espaço com essa aqui, eu tenho que colocar 4, porque ela só vale 1 tempo. Então, eu tenho que colocar 1, 2, e é assim mesmo, tá? Ela é preta mesmo, colorida. Olha aqui para você ver, ó. Você tá entendendo? Então, cara, isso é muito complexo, cara. Você tá vendo a complexidade da coisa? A primeira pergunta que eu te fiz, tá vendo a complexidade da coisa? Isso aqui, ó, nós já colocamos, tá? Agora, para isso aqui representar um som, ainda ela tem que ter 4 coisas: altura, timbre, intensidade e duração. Nós não vamos entrar nós não vamos entrar aqui hoje nessa complexidade toda, porque não tem necessidade. Mais para frente, aí sim, eu posso até te falar muita coisa a respeito disso, porque poucas pessoas sabem a diferença entre ajudar a explicar e aquilo que justifica. Se tudo que você tem que te ajude a explicar alguma coisa é muito bom, apesar que não justifica nada. Agora, se você pode usar de um artifício ou de uma ferramenta para poder ajudar a explicar, é a melhor coisa que tem. Só que tem gente que não entende isso. A melhor coisa que tem é quando você tem alguma ferramenta para tentar explicar alguma outra coisa. Você está entendendo? Não quer dizer que isso aqui justifica nada, mas é para você ver o que é a complexidade de uma coisa que a gente tem na mão para poder estudar. Agora, quando fala da Bíblia, que é a palavra de Deus, que entra o fator fé. A fé, no meu modo de entender, ela é individual, intransferível, e você consegue entender as coisas na medida da sua fé. Você está entendendo? E às vezes você é uma pessoa que pensa que não tem experiência, ou a outra pessoa pensa que não tem experiência, e eu penso que tem, e você entende muito mais do que eu, dependendo do grau da sua fé. Isso eu entendo dessa forma. Não é todo mundo que entende assim. Tem gente que acha que tem que estudar teologia, que não sei o que, para poder entender as coisas. Você está entendendo? Então, cada pessoa pensa de uma forma, e eu, no meu caso, eu respeito o que as pessoas entendem e o que as pessoas falam. Você está entendendo? Então, para mim, no meu modo de entender, eu não me preocupo com o que as pessoas pensam. O que eu preocupo é com aquilo que eu entendo.
quero entender cada vez mais, me preocupo mesmo, eu procuro, vou a fundo. Qual que as pessoas pensam do que eu falo, do que eu penso, para mim isso é irrelevante, estou nem aí, tá entendendo? Mas respeito o que as pessoas pensam, com certeza eu respeito e muito, e gosto de aprender sempre. Dito isso aqui, eu acho que deu para você entender bem, né? Aquilo que eu quis apresentar para você em termos de complexidade. Sim. Correto? Correto. Beleza, então vamos lá. Vou apagar aqui. Quer perguntar alguma coisa a respeito disso? Não. Não? Mas esse coisa aí que você falou, como chama? Ele não fica exatamente assim não, né? Igual eu já vi outras notas nele, nesse, como chama? Na pauta? Na pauta. Ah, tá. Não é só... É muito boa, a pergunta é muito boa. Justamente, não fica só assim. Por exemplo, quando você vê qualquer partitura musical, entra muita coisa ali. Inclusive isso que eu estou falando, mas essa, vamos dizer assim, esse cronograma, não é esse cronograma, essa moldagem que eu te dei aqui, ela é usada em qualquer partitura, tá entendendo? Sim. Qualquer partitura. Entra outras notas, que são 7 notas, a escala musical tem 7 notas, só que elas são reproduzidas infinitamente, porque são 7 notas colocadas dentro da pauta, mas para cima da 7ª nota vai repetindo, e para baixo da primeira também vai repetindo infinitamente. Por isso que há uma colocação da nota que eu te falei para você dentro da partitura. Por exemplo, se uma nota ela sobe 5 notas acima da última linha, ela tem nome, ela tem a classificação dela ali dentro. Se ela está na 8ª, ou se ela está na primeira 8ª, segunda 8ª, terceira 8ª e assim por diante, que vai sendo reproduzido infinitamente. Isso ascendente e descendente também, para baixo é a mesma coisa, vai sendo reproduzido infinitamente. Você está entendendo? Aí tem outras coisas que entram, por isso que eu falo uma complexidade tão grande. Aí existe ligadura, aí existe intensidade de som, porque quando eu falei para você de altura, tinha intensidade de duração. Você tem que entender o que é altura, o que é intensidade, que é diferente, o que é o timbre e o que é a duração. A duração é aquilo que eu falei com você: 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo. Você está entendendo? Meio tempo, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Chega até 1/64, que é a semifusa. E aquela que eu mostrei para você aqui é a semibreve. Aí tem a semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa. São 7. Sim. Você está entendendo? E são 7 também: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí vem a repetição do dó. Porque toda escala, ela não tem... A escala, ela não tem 7 notas, tem 8. Porque sempre a última repetição da primeira. Mas as notas são 7. Sim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Acabou. Aí para ter a escala completa, você tem que ter a repetição da primeira nota, que é a última, que é o dó. Se a escala começa em ré, não tem problema. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, o ré. Aí vem a repetição da primeira. Então isso tudo compõe essa partitura que eu estava te mostrando aqui. Sim. Então é muita coisa que engloba. Bom? Beleza. Então vamos lá. O que eu quero te falar hoje, que é a coisa mais simples do mundo, para a gente não alongar muito. Se eu traçar aqui, por exemplo, olha, uma linha, vamos dizer assim, uma linha cronológica, né? Traçar aqui uma linha cronológica. Então, se eu falar para você isso aqui, ó, eu posso chamar de marco zero, ou então posso chamar do ano zero também. Sim. Entendeu? Supomos, eu vou fazer uma linha aqui e depois te falo qual que é. Supomos que se isso aqui é o marco zero, ou o ano zero, então aqui foi quando Deus fez o homem, começou a contagem dos dias, quando Deus fez o mundo no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 3, aí fez o homem, no 7º dia descansou, correto? Correto. Beleza. Então, esse marco zero aqui que começou a contagem, então vamos colocar aqui de Adão até Jesus. Mas ele foi feito no primeiro?
No primeiro dia? É? Não. Ah, tá. Ele foi feito na primeira semana. Entendi. Mas No aí você primeiro conta dia, mesmo não. assim no zero. Contou no marco zero. Isso. Então começa a contar aqui. Primeira semana eu já começo a contar. Já tem alguma coisa acontecendo. Aham. Adão, ele não começa a contar o tempo. O que começa a contar o tempo aqui é a É criação. a criação. Entendeu? Entendi. Criação que começa a contar. Adão está dentro dessa primeira semana. Então existe muita complexidade aqui dentro, porque tem pessoas que falam assim, mais um ano, o mundo foi feito em 7 dias ou 7.000 anos, porque na Bíblia está escrito que um dia para Deus é como se fosse 1.000 anos e 1.000 anos. Não, isso, eu não estou entrando nesse mérito da questão. O que eu estou dizendo é que isso aqui é o marco zero, que é onde Deus começou. Sim. A criação aqui, certo? Sim. Se ele começou a criação, eu estou fazendo aqui de Adão até Jesus. Sim. Por que eu estou falando de Adão até Jesus? Porque quando você começa a contar aqui, o que supõe, isso é uma suposição, tá? Então não estou dizendo que eu estou batendo o martelo, é que de Adão até Jesus tem 4.000 anos. De Adão até Jesus tem 4.000 anos. Tá, mas como é que você faz essa contagem então? É aí que está. Por isso que eu estou te dizendo, de Adão até Jesus eu tenho um ano 4.000, 4.999, 4.998, 4.997, você está entendendo? Ele vem vem regredindo. Não entendeu. Por quê? Tá, vou te falar de novo. Presta atenção. Olha aqui para você ver. De Jesus até os nossos dias atuais hoje, nós estamos no ano 2024. Então aqui Jesus aqui, vamos dizer assim, daqui para lá eram os anos negativos. Daqui para cá são os anos positivos. Então de Jesus para cá eu tenho o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 2000, 2001, 2002, 2020, 2021, 2023, 2024. De Jesus para cá. Daqui para lá eu tenho o negativo. Ah, entendi. É como se chegasse em Jesus e Zerou. É isso aí. Entendi. Então daqui para lá eu tenho um ano 1, 2, 3, é por isso que fala 2000 antes de Cristo. É isso aí. Você está entendendo? Então daqui para lá, eu não estou falando que eu estou te dando um exemplo. Sim. Certo? Então daqui para lá eu tenho um negativo. Daqui, é igual você vê aquela linha lá, você poder fazer como é que chama, meu Deus? As retas. Não tem aqui, por exemplo, você tem aqui o 0. Aqui você tem o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3. Aqui você não tem o menos 1? Sim. Menos 2, menos 3. É a mesma coisa aqui. Você está entendendo? Entendi. É a mesma coisa. Isso aqui é de matemática, correto? Correto. Então tá. Então vamos lá. Daqui para lá, você tem, igual eu falei para você, o ano 1 a.C., 2 a.C., 3 a.C., 4, 5, tudo antes de Cristo, ou AC, correto? Então aqui está o ano 4.000, antes de Cristo. Que o mundo foi criado. Que o mundo foi criado. 4.000 anos antes de Cristo. Isso aqui eu estou falando para você, é o que há de consenso. Sim. Eu não estou falando que exatidão, não. O consensual é que mais ou menos 4.000 antes de Cristo, que foi criado o mundo. Se foi 4.000, então eu conto aqui 4.000, aqui 4.999, 4.998, 4.990. Você está entendendo? Então aqui eu digo para você 4.000 antes de Cristo. Eu não digo zero. Aqui é o marco zero, onde as coisas começaram. Mas a contagem é regressiva. Sim. Você está entendendo? Se eu falar assim, o ano 1000 antes de Cristo, ele está aqui, porque aqui está o 4.000. Então aqui está o 1.000, aqui está o 2.000, aqui está o 3.000, aqui está o 4.000, onde o mundo foi criado. Sim. Correto? Agora deu para entender? Deu, consegui. Tá. Então se eu falar para você assim, aqui eu tenho o marco zero, onde começou a nossa era. Porque existe duas classificações aqui, DC, que é depois de Cristo, e existe também nossa era, que é a mesma coisa depois de Cristo. Tá certo? Se alguém falar nossa era e depois de Cristo é a mesma coisa. Então aqui eu tive o ano 1, 2, 3, aí cheguei no ano 1000,
depois de Cristo, 2000 depois de Cristo, e estamos em 2024 depois de Cristo. Há muita controvérsia aqui, porque isso eu tenho que te falar, não tem jeito, que você vai ouvir isso, porque tem gente que fala que nós nem estamos no ano 2024, que nós nem sabemos qual ano que nós estamos, porque na Idade Média teve um problema danado aí com um cara aí, que ele pegou e mandou apagar isso da mente do povo, o calendário da mente do povo, o povo esquecer de negócio de Cristo, de Jesus e tal. Pegou nem sabe se nós estamos realmente no ano, mas isso é uma outra questão. Sim. Aqui deu para entender direitinho? Sim. Então tá, então vamos começar aqui, ó. Adão, aqui eu tenho o ano 0 e aqui eu tenho o ano 1000. 1000, correto? Correto. Então Adão viveu aproximadamente, que fala assim, pelo que eles entendem da Bíblia, que ele viveu 930 anos. Adão viveu 930 anos. Se Adão viveu 930 anos, ele viveu no 4º milênio, ou no 3º milênio antes de Cristo, que vai cair aqui no ano 4000. Você está entendendo? Sim. Ele viveu do ano 0 ou do ano 1 até... Antes de chegar no... de chegar no primeiro milênio. Antes, no 4º milênio antes de Cristo. No final do 4º milênio antes de Cristo. Isso. Você está entendendo? Entendi. Então, Adão começou aqui, nasceu aqui, que foi na primeira semana que ele nasceu, e viveu 930 anos. Então ele está aqui, ó, e ele não conheceu Noé. Por que ele não conheceu Noé? Porque Noé nasceu no ano 1030 antes de Cristo. E antes dele veio alguns outros na Bíblia? Veio muita gente. Ah, entendi. O pau quebrou. De Adão até Noé foi muita coisa. Não, mas que tenha, tipo, um significado. Tem muito significado. Eu vou te falar agora. Quer ver? Ó? Noé nasceu aproximadamente no ano 1030. Aproximadamente. Então daqui até aqui, aonde morreu Adão, 930. Depois de 930 ainda passaram alguns anos. Supomos que se ele morreu mesmo aqui tem 70 e aqui mais 30, então foi 100 anos depois que nasceu Noé. Depois que Adão morreu. Sim. Não foi contemporâneo de Noé. Você está entendendo? Só que aqui, ó, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, aí que tá. Aí, depois que foi expulso do jardim, não sei mais ou menos quanto tempo que foi que eles viveram no jardim, eu não sei. E tudo que fala é suposição, não tem como bater o martelo. Mas sim, depois que ele foi expulso do jardim aqui, ó, aí vieram os filhos. E eles tiveram quantos filhos? 3 filhos. Esses aqui, assim, são os mais relevantes, né? Porque tem gente que fala que teve muito mais, né? Não sei, não vou entrar nessa questão. Ele teve 3 filhos. Então, se ele teve 3 filhos, que foi Caim, Abel, e qual foi o outro? E Sete. Então, aqui já é um problema. Isso aqui tudo foi muito antes de Noé. Você está entendendo? Isso aqui foi muito antes de Noé. Então, isso aqui foi antes de Abraão. Posso falar? Pode. Eles foram expulsos do jardim. O jardim, ele era próximo, tipo assim, ao mundo? Ou era, tipo, um lugar reservado? Porque, querendo ou não, se eles foram expulsos, eles foram para onde? Tá, bem. Então, veja bem. Primeiro, o que nós entendemos de mundo? Tá? Tem muita gente que entende de mundo o globo, a Terra. Sim. Tá? Isso aqui. Tem gente que entende mundo o que vai além disso aqui, os outros planetas, o Sol, né? As galáxias, né? Cheio de o universo, enfim. Primeiro que nós entendemos. Então nós estamos falando disso aqui, ó. Então, esquecemos essa. Você está entendendo? Sim. A Bíblia dá muita pista da onde era o Jardim do Éden por causa de algumas coisas que tem na Bíblia. Os rios, Eufrates, o rio Nilo e o rio
Hã? Não, Efraim é uma tribo. Ah. Mas assim, os rios que tem, que dá muita pista, é o Eufrates, o Nilo e o outro rio, esqueci qual que é. Isso aqui dá pista de que está no Oriente Médio. Você está entendendo? Sim. Por isso é que dá pista da onde estava o jardim. Só que, até que elimine todos os cis, existe várias possibilidades. Então tem muita interpretação disso. Você está entendendo? Mas o espaço físico do jardim era aqui na Terra mesmo. Igual você falou, era um lugar reservado, sim, mas aqui na Terra mesmo. E tem dicas pra gente, igual eu tô falando com você na Bíblia, de que realmente era aqui. É aqui na Terra, porque o jardim ele não foi devastado, não acabou. Jesus, Deus não arrasou com o jardim. Expulsou o homem de lá. Segundo texto na Bíblia, tem os serafins que vigiam a entrada dele, para que ninguém entre lá. Então isso é desconhecido do homem até hoje. Não sei se algum dia vai ser revelado, mas até é desconhecido. Mas o espaço físico é aqui mesmo, segundo o que dá, as dicas que dá a Bíblia pra gente. Você está entendendo? Sim. Depois que eles foram expulsos de lá, eles saíram daqui do jardim para poder povoar a terra. Sim. Você está entendendo? Então, isso aí é a dica que dá pra gente. Show. Beleza? Então, o que acontece? Veja bem. Isso que eu estou te falando aqui é ainda no primeiro milênio, né? No ano 0 até o ano 1000. É isso que eu estou te falando. Isso aqui ainda tem muita coisa aqui ainda que vai entrar nisso aqui. Porque quando eu estou falando com você de Noé aqui, os pré-diluvianos que vieram antes do dilúvio tem muita coisa. Aí depois que nós passar o dilúvio aqui, ainda tem muita coisa que nós vamos entrar aqui. Onde a gente vai entrar aqui na Bíblia. Porque até aqui eu estou falando nos primeiros capítulos de Gênesis ainda. Sim. Entendeu? Aí depois que vai entrar no Bíblia. Então, eu acho que por hoje aqui tá bom, né? A gente não estender muito. Não adianta falar muita coisa que não vai adiantar nada. Sim. O que importa é que você entenda isso aqui. Principalmente, é isso aqui. Ó. O ano 4000, eu conto regredindo até chegar aqui no 0 de novo. Que aí Jesus. De Jesus para cá, que entra na nossa era, ou na era cristã, tem gente que chama também de era cristã, ou depois de Cristo, eu começo 1, 2, 3, até chegar a 2024. Beleza? Show. Tem mais alguma pergunta? Não. Te ajudou? Sim. Então fico muito feliz por isso também. Deus te abençoe. Amém. Tenha uma ótima noite e até o próximo vídeo. Show. Fiquem com Deus. Boa noite.